Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 24 de maio de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, o querido pastor Vitor Hugo Mendes Sá, da Primeira Igreja Batista na Penha, o querido pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil, a nossa menina da mesa de hoje, pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio, o querido pastor Alexandre Donato, da comunidade Reina na Ilha do Governador, todo mundo já no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. A pergunta é a seguinte: suicidas têm direito à vida? O que é que você pensa sobre esse assunto, ouvinte? O que diz a Bíblia sobre o suicídio? Casado com duas ao mesmo tempo, isso pode, ouvinte? Isso pode? O quanto uma amizade pode influenciar a vida de alguém? Um amigo pode destruir a vida espiritual do outro? Seria esse o alerta bíblico de 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O quanto é decisão nossa e o quanto é influência? Quais os sinais de que uma amizade pode estar levando para o que os antigos chamam de mau caminho? Por outro lado, como ganhar alguém para Jesus sem andar junto? Alegria do Senhor aqui 93. Pastor Vitor Hugo, muito bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Quando a Bíblia nos alerta e nos traz o texto de 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que pensa o senhor e que aplicação o senhor faz sobre esse texto na nossa vida hoje, pastor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, é um prazer muito grande estar aqui com você, com os colegas, e que Deus esteja nos abençoando. Eu creio que este assunto de hoje é um assunto muito importante, porque na nossa vivência, na nossa convivência, no nosso relacionamento, nós temos a oportunidade de escolher amizades que podem favorecer um relacionamento abençoador ou que pode contribuir para destruir o propósito, o caminho que Deus mesmo tem para a nossa vida. Eu creio que o que nós precisamos é pedir a Deus que nos dê discernimento para identificar exatamente o tipo de amizade, de companheirismo que nós estamos adotando na nossa vida. Pastora Luciana, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, seja bem-vinda. Um amigo pode destruir a vida do outro, pastora? Bom dia, J.R., prazer estar aqui mais uma vez. J.R., eu acho que pode, se ele exercer um poder de influência muito forte sobre a vida dessa outra pessoa. Eu acredito que esse versículo, né, as más conversações corrompem os bons costumes, ele se fazia referência à não ressurreição, né, que vinha sendo pregada e eles diziam, vamos comer e beber porque amanhã morreremos e não vamos ver ressurreição. Então, mas eu acredito que essas más conversações, no âmbito geral, sim, pode influenciar uma pessoa. Agora, qual o poder de influência que essa pessoa tem? Muito amigo, muito chegado. O que você dá ouvido a essas pessoas que são muito próximas a você pode influenciar, sim, negativamente, positivamente, pode influenciar de todas as maneiras, inclusive negativamente. Infelizmente, é uma realidade. Pastor Robson Alencar, bom dia, querido, seja bem-vindo. Concorda, pastor? J.R., bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu concordo no seguinte sentido, que toda amizade, todas as pessoas que estão próximas de nós podem ou não influenciar desde o princípio
que eu não tenho a minha opinião. Tudo parte da minha opinião. Minha conduta, meu caráter, a minha formação. Se eu sei que é bom, se aquilo que a pessoa está falando para mim ou fazendo o que eu faça é bom, eu vou fazer. Se for ruim, dentro dos conceitos bíblicos, eu não farei. Então fica a minha opinião da seguinte forma: a minha opinião, a minha decisão é a última coisa. Pastor Alexandre Donato, bom dia, querido, seja bem-vindo. O senhor concorda? Que ponto o senhor acrescenta a esse início do nosso debate 93 de hoje? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Eu sempre caminho pelo posicionamento de que as pessoas só vão me mudar se eu permitir ser mudado. Então, eu serei influenciado se eu permitir ser influenciado, até porque a Bíblia diz que eu sou o sal da terra. Eu só posso salgar se eu estiver fora do saleiro. A pergunta agora se transforma para a seguinte linha: existem pessoas que são mais influenciáveis, são mais suscetíveis, mais sensíveis, estão mais abertas. Existem fases da nossa vida em que isso também acontece, embora a pessoa possa no futuro não ser assim, mas é uma fase em que ela está assim. Aí tem aqui a expressão que o ouvinte utiliza, né? Que os mais antigos diziam, você vai te levar para o mau caminho. Vocês nunca ouviram isso, são todos quatro muito jovens, mas na nossa pesquisa nós encontramos isso aqui nos nossos arquivos, né? E aí? Quando a pessoa está numa fase que isso pode acontecer, ou mesmo quando é uma pessoa mais aberta para qualquer tipo de influência, qual é o posicionamento daquele que acompanha ou mesmo da pessoa que está ouvindo? A gente sabe, olha, eu vou, Maria vai com as outras, a pessoa resolve, eu vou, diz que vai para um lugar, eu também vou, quando eu chego lá eu digo, meu Deus, estou fazendo o que aqui? JR, olha aqui, eu estava ontem lendo Provérbios 12, versículo 26, que diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Eu creio que o princípio é o princípio de entender que Deus é aquele que vai nos capacitar para que a gente possa ter uma visão clara se aquela companhia que nós estamos adotando, que estamos seguindo, se realmente ela tem algo de bom para contribuir para a nossa formação familiar, para a nossa conduta, para a nossa vida e, acima de tudo, para o propósito de Deus. E, como já foi dito aqui, eu creio, sinceramente, que uma má companhia pode influenciar negativamente em todos os aspectos da vida. Olha, um ouvinte nosso aqui no WhatsApp, 968038319, diz: concordo com esse pastor. Se você não influencia, você é influenciado. Então é uma perspectiva que vocês compartilharam aqui, que o ouvinte traz. Diga aí, pastor Robson. A questão é o seguinte, né, JR? A Bíblia diz que Josafá, certa feita, estava andando com Acabe, indo para uma guerra. Quando chega no deserto, acaba a água. Aí o profeta olha para ele e diz assim: olha, Acabe, eu só vou falar com você por causa de Josafá. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa. Josafá tinha até chamado, Josafá até era um cara bom, mas o problema é que ele estava andando com Acabe. Josafá estava andando com a pessoa errada. Às vezes as pessoas podem até não influenciar diretamente na minha vida. Diretamente. Eu posso até não fazer o que ela faz, mas quem olhar vai dizer assim, é a mesma coisa. Como dizia a minha avó baiana, que já é falecida, quem com porco anda, farelo come, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. É isso tá mesmo. Na Bíblia não, mas funciona não. Como a outra também. É isso, pastor? Olha só, eu acredito que o homem, ele pode ser influenciado, sim. Eu acho que depende muito de como anda a sua fé, suas convicções, como anda o seu emocional. Por que as pessoas... Por que a Bíblia diz, né, como o pastor acabou de ler ali, que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, Salmo 1 diz para não andarmos no conselho do ímpio, porque se alguém andar, vai ser afetado, vai ser ferido, vai acabar sofrendo dano. Então eu acredito que pode ser influenciado. Agora, a decisão é de cada um de nós. Eu decido ou não. Eu sou influenciador ou sou influenciado. E ora seremos influenciadores e ora seremos influenciados. Tá aí a mídia que influencia muita gente. Claro.
Influencia. Vamos dizer que não influencia? Claro que influencia. Olha, um ouvinte nossa conta aqui, aliás, é um ouvinte contando uma história que aconteceu numa igreja. Tem coisas que acontecem dentro de casa, não tem? Ouvinte dizendo: eu tenho um grande amigo que juntos fizemos muitas coisas maravilhosas para Jesus, viajamos juntos para pregar na fé, trabalhos da madrugada, montes, etc. Porém, chegou uma leva de crentes em nossa igreja e esses crentes voltavam do mundão. Ele se juntou com eles e acabou se desviando, JR. Eu sempre o alertei, dizendo muito esse mesmo versículo que você leu aí. Mas, infelizmente, meu grande amigo acabou se perdendo. Mas, frequentemente, estou tentando reanimá-lo e trazendo à memória dele as coisas boas que vivemos juntos. Eu nunca vou desistir dele. É uma postura adequada, mas é um relato. Olha bem, dentro da igreja, más companhias levando para péssimas escolhas. São os amigos do pecado que levam o sujeito para a prática do pecado. E os pais, onde é que tá fulano? Estou com o pessoal da nossa igreja. Onde é que você foi? Nós fomos pro culto, não disse que é para onde foi depois do culto, não, pastor? É verdade, JR. Eu hoje tenho 47 anos, tenho muitos colegas, amigos da infância que hoje, infelizmente, não caminham no caminho da verdade. Mas eu quero basear a minha fala aqui, conforme eu comecei dizendo. Quando você está decidido, quando você se conhece, como disse aqui o pastor, você vai caminhar com as pessoas e nenhuma delas vão ter o poder de te influenciar. Eu estou no evangelho desde os 9 anos de idade. Já passei por muitas situações, por muitas amizades. Entre elas, pessoas também que não tinham boas referências, mas eu sempre procurei estabelecer a luz de Cristo como testemunho. Porque existem situações que você não precisa nem falar. A mudança do seu caráter em si, aquilo que você acredita, precisa servir de influência para essas pessoas. O meu pai hoje tem 85 anos e quando nós éramos pequenos ele dizia, quem não tem uma direção, quem não sabe quem é, qualquer informação serve. É verdade, olha aí, que palavra, hein? O ouvinte aqui dizendo o seguinte, ó, somos todos influenciados por tudo que nos cerca, ainda que queiramos seguir na contramão de alguma atitude que não concordamos, estamos sendo influenciados. Não há possibilidade de se viver sem influência daquilo que nos cerca. E quando temos uma aliança, quando temos o afeto, a influência é ainda maior. No entanto, no que diz respeito ao amigo, também seremos influenciados e influenciaremos. Às vezes o amigo tem boa intenção, porém ele pode não ser boa companhia. Precisamos saber onde queremos chegar para que as influências nos impulsionem para lá. Compartilha uma de nossos ouvintes, a Valdinete, está em Belfor Roxo acompanhando a gente, pastor Robson. É por isso que as pessoas precisam então compreender que elas devem ter uma conduta libada na palavra de Deus, para que elas não sejam influenciadas para o mal, né? Não sejam influenciadas para aquilo que vai prejudicá-las ou prejudicar os outros. Eu acredito piamente que quando as pessoas estão firmes dentro da doutrina, dentro do contexto bíblico, elas jamais permitirão ser influenciadas. Por exemplo, um exemplo simples, a Bíblia diz no livro de Êxodo que quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam saca o seu instrumento musical, um tamboril, e começa a tocar. As mulheres estavam caladas, estavam singelamente tranquilas, mas Miriam, ao tocar o instrumento, fez com que todas seguissem-a e dançassem, tocassem, cantassem. Ou seja, foi uma forma de influência boa a adorar ao Senhor. Então as pessoas devem serem influenciadoras sim, mas dentro do contexto bíblico. Aqui nós estamos tratando de mal ou bom. Até onde as pessoas... Tem pessoas que são tóxicas, é óbvio, tem pessoas que nos levam sempre ou tentando nos levar para o mal. Nessa perspectiva, pastor Robson, tinha um cara na Bíblia chamado Diótrefes, que ele foi denunciado, né, porque ele era um líder na igreja e ele era um mau exemplo, porque ele se recusava a receber as pessoas, não era hospitaleiro, ele falava mal das pessoas, ele queria controlar a igreja, ele tinha ciúme, caluniava a liderança. Então, um mau exemplo dentro da igreja. Então, os versículos de 3 João 1, o versículo 11, né, explica, logo depois dessa atitude de Diótrefes, a Bíblia fala assim: não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto Deus. Então,
Em 3 João, denuncia essa atitude desse homem, Diótrefes, que foi um cara uma liderança na igreja que influenciava mal, que falava mal das outras lideranças, que não era hospitaleiro, não recebia as pessoas, e a Bíblia vai dizendo o seguinte: não imite ele, não imite o que ele faz, né? Então, por quê? Existem essas pessoas em todos os lugares. Cabe a nós nos posicionarmos de acordo com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra maus exemplos e bons exemplos. Vamos seguir quais? Os bons. Verdade. Não é verdade? Há uma história na Bíblia, em 1 Samuel 24, em que Saul, ele era o perseguidor de Davi, todos nós sabemos disso. E nessa oportunidade, Saul está dentro da caverna. E aí o que acontece? Os liderados de Davi falam: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos. E a questão aqui é matar ou não matar. Estabelecer a morte desse homem que nos persegue, que é o mal para Israel hoje. O que eu devo fazer? Devo ser influenciado ou eu devo influenciar os meus liderados? Isso aqui é uma boa história, um bom texto para nós analisarmos de alguém que a Bíblia vai chamar de o homem segundo o coração de Deus. Queridos, quando o nosso ouvinte pergunta ao final, como ganhar alguém para Jesus sem andar junto? Como é que é essa caminhada com alguém que não quer andar com Jesus, mas nós queremos influenciar a pessoa para que com Jesus essa pessoa ande? Até que ponto a gente vai? Como é que é esse processo aí de perto, longe, vou, mas não vou, falo, ouço? E aí, pastor Vitor Hugo? A palavra também nos diz em Provérbios 18, 24, que algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. E eu acho que aí está o segredo. Se você consegue se aproximar de alguém e se tornar intimamente um irmão desta pessoa, a sua influência vai ser muito positiva em você aproximar esta pessoa do evangelho, da experiência com Cristo, porque, como já foi dito aqui nesta mesa, as pessoas, elas estão observando o seu caráter, a sua conduta, a sua fala, o seu comportamento. E aí eu queria só terminar essa minha palavra dizendo o seguinte: Voltaire, um filósofo, ele diz o seguinte sobre a amizade, muito interessante: a amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. E ele diz mais: os maus não atraem mais que cúmplices. Os interesseiros reúnem sócios. O comum dos homens mantém relações. E ele diz: só os virtuosos possuem amigos. JR, eu acredito que nós não temos como ganhar alguém se não andarmos juntos. Como foi a pergunta, né, do ouvinte. Mas eu acredito que você andando junto para ser influência. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, não da igreja. Então, como que vamos influenciar o mundo se nos defendemos dele? Se não saiamos das portas? Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, ele disse para que nós saiamos das portas e venhamos a influenciar a sociedade, influenciar a cidade. E não entrem pelas portas e sejam influenciados. A ordenança, o imperativo de Cristo é outro. Mas as pessoas acham que não podem ter amizade com uma pessoa que não seja da mesma fé. Como que você vai influenciar essa pessoa, né, positivamente, levando o amor de Jesus, o evangelho de Cristo, se você não está com ela? Como que você vai fazer? Você vai se cercar, eu vou ficar dentro das 4 paredes, e aí Deus vai mandar alguém para cá, e aí quando ele entrar aqui eu vou pregar? Não. O imperativo de Jesus é ide. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, discipulando-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu acho que nós não podemos nos cercar. Nós temos que ter amizade, sim, para nós influenciarmos, não sermos influenciados por ele. E aí entra a questão caráter, convicção, fé, todos esses elementos para que você não seja influenciado. Porque onde a luz entra, não tem treva que exista mais no local. Você pode estar num lugar muito escuro. Se você acender um fósforo, aquele lugar é iluminado. Então nós somos a luz do mundo.
Essa Agora, é a se minha não percepção. acender nada é porque nem fósforo o indivíduo é, então. Tá apagadinho, Nem né? pisca, nem vagalume. Não é isso? Pela lógica que o texto bíblico nos apresenta, que é uma lógica simples, né? É uma lógica simples. Se você está num lugar e não mudou nada no lugar, é como se o lugar estivesse escuro e permanecesse escuro ainda que você lá dentro estivesse. É tão escuro quanto as trevas que estão lá. E essa As questão trevas do é uma sal e coisa da muito luz, abstrata, né? Essa questão do sal e da luz dá pra gente trabalhar muito, porque é muito forte, né? A questão do sal, de temperar, de salgar, de conservar. JR, eu tenho um livro escrito O Valor da Amizade, que eu digo em um dos seus capítulos dizendo assim: nós não devemos ser amigos só daqueles que estão no mesmo âmbito de fé. Nós devemos ser amigos daqueles que estão fora da fé, porque só assim podemos influenciar. Uma pessoa só vai acreditar em Cristo a partir do momento que ela passar a conviver. É mais fácil você ganhar alguém que se torna seu amigo do que alguém que não lhe conhece. As pessoas precisam aprender a conviver com aqueles que também não são crentes. Observamos aqui, ouvindo atentamente os nossos debatedores, o quanto é importante nós estarmos conectados com amizades que são saudáveis, amizades que são abençoadoras, e ao mesmo tempo que nós devemos nos preparar com a graça de Deus para influenciar as pessoas ao invés de sermos influenciados por elas. Agora, pergunta a você: suicidas têm direito à vida? O que diz a Bíblia sobre o suicídio? Minha gente, uma suposta tentativa de suicídio terminou com a morte de um casal de leões e levantou grande polêmica. Um jovem driblou toda a segurança de um zoológico no Chile, tirou a própria roupa e se aproximou dos leões, que no início brincaram com ele, mas logo começaram a atacá-lo. Um funcionário do zoológico reagiu com rapidez, atirando contra o casal de leões. A cena foi presenciada por várias famílias que visitavam o local. Informações locais dão conta que o homem levava uma carta de suicídio no bolso de suas roupas e, depois de tirá-las, foi em direção aos animais citando textos bíblicos. Internautas do mundo inteiro se dividiram. Uns afirmaram que entre o homem e os leões deveriam ter deixado o homem morrer. Outros defenderam o homem e apoiaram a ação do zoológico, que culminou com a morte dos animais. O que você pensa sobre esse assunto, hein, ouvinte? Entre manter o homem vivo ou os leões, qual seria a sua opção? E mais, o que diz a Bíblia sobre os suicidas? Está escrito que eles não herdarão o reino dos céus? Eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, mas começar ouvindo os nossos debatedores sobre esse tópico aqui do nosso debate 93 de hoje. JR, eu estava lendo aqui, eu achei muito interessante e acompanhei toda a reportagem, como esse rapaz, eu não sei a idade dele ao certo, conseguiu entrar nesse zoológico, como ele conseguiu driblar, enfim. Ele entrou pelo teto. É Um grande espaço, ele subiu, burlou e conseguiu entrar subindo por cima, enfim, até pelo telhado aí, se quiser usar como ilustração aí. Aqui no final diz, poderão suicidas, homicidas herdar o reino dos céus. Na verdade os leões não conseguiram, de fato, chegar às vias de fato. Que eu quero até parabenizar a ação desse zoológico. E eu sou contra as atitudes ou as declarações que entre o leão e a pessoa deveria ter deixado os leões vivos. Essa é a minha opinião. Uhum. Por que eu chego a essa declaração? Porque se alguém aqui deve ser punido, primeiro, apesar dele ter burlado, deve ser o circo. Em segundo lugar, quando ele se recuperar, ele deve responder pelos seus atos. Uhum. Agora, JR, nós temos que entender também o seguinte: às vezes uma ação como essa pessoa que entrou nas aulas dos leões lá, hoje, infelizmente, há muitas pessoas que estão doentes, estão com problemas sérios de depressão, de angústia, não é? Pessoas que estão sob efeito de medicamentos fortes.
E muitas vezes a pessoa não tem esta noção exatamente daquilo que está praticando. Agora, a vida é um dom de Deus, e somente Deus, ele tem autoridade e poder para dar a vida e tirar a vida. E esse é um princípio bíblico, é um princípio teológico, é um princípio espiritual, e eu creio exatamente nesta fundamentação. E agora, a atitude que o zoológico teve foi correta, exatamente porque aquela pessoa que ali estava e que tomou essa decisão pode estar sob efeito de algum medicamento ou passando por uma crise emocional muito forte e que o levou a tomar uma decisão como esta. Eu concordo plenamente com o pastor Vitor Hugo, porque eu acho que uma pessoa que vai tentar contra a sua própria vida, ela não pode estar num estado consciente normal. Eu acho que ela está sob uma pressão emocional muito grande, não está dando conta do recado, e ao ponto de tentar contra a sua própria vida. Gálatas 5:21 fala sobre os homicidas. Os homicidas não herdarão o reino de Deus, e tais pessoas que praticam coisas semelhantes. Agora, esse homem ou qualquer outra pessoa que tente contra a sua própria vida não pode estar no estado normal, porque, como disse muito bem o pastor Vitor Hugo, a vida quem dá é Deus e quem tira é Deus. Essa pessoa não está em estado consciente normal. Ela não pode responder nesse estado pelas suas atitudes. Então, eu acredito que nós não somos Deus, nós não sabemos quem vai estar lá no céu, quem não vai estar. Mas alguns princípios bíblicos foram colocados aqui que são muito importantes para entendermos essas vertentes. Pastora Luciana, desculpe, JR, e tem um outro fato. Nós temos que estar conscientes de que isso está acontecendo nas nossas igrejas. Sim. Sim. Isso tem acontecido entre nós pastores. E são pessoas que estão precisando de ajuda, são pessoas que estão passando por um problema muito sério, emocional, estão em crise e que estão vivendo a poder de remédio. Nós temos que ajudar estas pessoas. Então, uma pessoa dessa toma uma decisão como a que foi tomada, ela não pode ser culpada exatamente porque ela não tem consciência daquilo que está acontecendo com ela. Na questão do julgamento, né? Se essa pessoa vai ou não para o céu, como disse a pastora Luciana, nós não temos as condições de julgar plenamente. Nós não sabemos as razões, a causa mental, os problemas e as dificuldades que essa pessoa vem aguentando. Há exemplos na Bíblia como de Sansão, que ao seu cabelo crescer derrubou o templo de Dagon e ali morreu. A Bíblia ainda vai dizer que ele matou mais na sua morte do que em vida, trouxe grande livramento para Israel. Então nós, como seres humanos, e estando nas mesmas condições que o mundo nos oferece, da mesma enfermidade como depressão, que eu queria que alguém me provasse na Bíblia, diretamente, que depressão é demônio, né? Como muita gente ainda continua dizendo, depressão é demônio, a pessoa está oprimida. Está oprimida não, eu queria que as pessoas vivessem fome, dificuldades, vissem seus filhos sofrerem. Eu quero ver qual é o cérebro e a emoção que vai aguentar isso. Qual é o coração de um pai ou de uma mãe que vai suportar tudo isso? Um dos lados desse assunto é a questão que envolve a morte dos leões ou a morte do jovem lá, daquele homem, né? E algumas pessoas entendendo, não, o zoológico fez certo. Outras pessoas dizendo, não teria um tranquilizante, e há informações claras sobre esse assunto que existia tranquilizante sim, mas ele leva um tempo para entrar em ação, 3 a 4 minutos segundo eles. Então não seria um tempo razoável para pensar salvar, que nós vamos tentar salvar os 3, tá certo? O homem foi para o hospital num estado deplorável, porque os leões não brincaram só com ele, não é? Mais um dado que é alarmante, tinha um monte de gente vendo. Era uma coisa como se fosse um show, entendeu? Quer dizer, ele entrou ali e tudo mais. Tem gente que tá dizendo, ele entrou lá porque ele quis. Se ele entrou lá, deixa o homem realizar isso do jeito que ele quis. Mas vocês estão trazendo um posicionamento que acho que vai ajudar os nossos ouvintes, que uma pessoa num estado normal, ainda que queira, não entraria num lugar como esse, enfim. E havia uma carta suicida no bolso da roupa dele que ficou lá no outro canto que eles acharam. Nessa perspectiva, né, quando uma pessoa passa por uma crise profunda e ela não tem um controle de todas as coisas e chega a este ponto, ou
pensa nesse assunto, né? Pra gente ajudar um pouco e até ilustrar isso aí, para compreender um pouco sobre as lutas que as pessoas passam numa hora como essa. Há quem diga que são covardes, há quem diga que são corajosos, talvez não seja nem A e nem B, mas sejam pessoas desesperadas e precisando urgentemente de uma ajuda, de uma ação especial. O que diz a Bíblia sobre os suicidas? Nós temos alguma menção bíblica a este tema, a esta palavra, ou nós não temos, queridos debatedores, pastores presentes aqui à nossa mesa hoje? Eu creio que o texto que já foi mencionado aqui é o que diretamente fala especificamente sobre isto. Agora, eu prefiro trabalhar dentro de uma visão teológica, bíblica, e não apenas textual, da misericórdia do Senhor e da justiça de Deus atuando particularmente em cada caso, porque cada um é um, cada pessoa é uma pessoa, e eu acho que isso extrapola a nossa compreensão humana, nosso entendimento, a nossa razão, exatamente porque é Deus que tem todo o conhecimento e sabe aquilo que está no coração daquela pessoa e aquilo que aconteceu de forma levando esta pessoa a esta atitude. Então eu prefiro, JR, trabalhar dentro de uma visão global, teológica e espiritual, e não apenas textual, ainda que o texto que foi mencionado aqui fala especificamente sobre isto, mas eu prefiro trabalhar dentro dessa visão espiritual e da justiça de Deus e soberania do Senhor. Pastor Vitor Hugo, eu tenho a impressão que o texto que a pastora mencionou foram os homicidas. O senhor está entendendo que os suicidas são homicidas? Não, é esse entendimento ou não? Tira a vida de outrem. No dicionário da língua portuguesa, homicida é aquele que tira a vida de outrem. Não é? Nenhum texto existe a palavra suicida. Não existe. Homicida, sim. Então, eu também penso da maneira como o pastor Vitor Hugo, que cada caso é um caso, a misericórdia e graça de Deus atua na vida de cada um de forma individual, mas esse texto, suicida, essa palavra não existe na Bíblia. Ezequiel disse, no Efraim Memória, capítulo 38, o próprio Deus dizendo: eu julgarei a casa de Israel. Ou seja, julgamento pertence só a Deus, né? Dizer que uma pessoa que se suicidou vai ou não para o céu ou vai para o inferno, merece ou não continuar vivo, foi como disse o nosso pastor Vitor Hugo aqui, só cabe a Deus, só Deus tira a vida, só Deus pode dar a vida. Então as pessoas estão debatendo coisas que são irrelevantes entre animais e homens. É porque as pessoas perderam mais o valor, né? Hoje tem gente que cuida melhor de cachorro do que de pessoas, e dizem que amam a Deus. Amar a Deus para mim é outra coisa. É servir seus pequeninos, seja crente ou não. Tem gente brava, pastor. Muita gente trazendo a sua opinião e participando aqui. Enfim, nas redes está aí, as opiniões nas redes estão aí expostas, podem acompanhar, indignadas. Absolutamente indignadas. Uma ouvinte nossa de JR, há alguns anos eu tentei me matar. Fui levado às pressas para o hospital e Deus não permitiu que eu morresse. Tenho muita vergonha e agradeço a Deus todos os dias por me amar tanto assim. E assim, eu quero pegar cor aqui na fala do pastor Vitor Hugo. Eu também compactuo com ele do mesmo pensamento da questão da depressão, porque há um psicólogo que diz que uma pessoa depressiva ela é capaz de atitudes que você vai desconhecer. Então, assim, eu acredito que esse rapaz também estava passando por alguma situação, porque ninguém de uma sã consciência sequer quer encostar numa jaula de leões. Eu sou uma pessoa muito medrosa, de verdade. Eu fico, vamos lá no zoológico, vou ficar a 1,5 metro. Porque... Poxa. E medroso, 1,5 metro? 1,5 metro, sério. Do leão? Do leão, dentro da jaula. Não, vai estar dentro da jaula, o senhor está do lado de fora. Agora entendi. A 1,5 metro. Puxa. Ainda. Poxa, hein? Gatinho, né?
Então, assim, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essas coisas, que o que deve ocupar o nosso pensamento são coisas boas. Então, para alguém tomar uma decisão dessa, chegar a esse ponto de extremar e tirar a sua própria vida, porque o que está norteando o seu pensamento não são coisas boas. Olha, um dos nossos ouvintes colabora e traz aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Como é que se lê ou se aplica ou se interpreta esse texto à luz do nosso assunto aqui, queridos debatedores? A questão é que foi dita aqui, não cabe a nós julgarmos. Então, a partir do momento que o texto ele vai nos basear dizendo que eu não posso destruir o templo de Deus. A vida não pertence a mim, eu sou alguém que tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. A partir do momento que eu não cuido da minha própria vida, do meu próprio corpo, do templo, esse templo aqui, esse templo que caminha por tantos os lugares, o que acontece? É Deus quem vai tratar comigo. Então, assim, não cabe a mim, não cabe a pastor, não cabe a padre, não cabe a ninguém julgar. Esse aí foi pro inferno, aquele ali vai queimar. Não, é Deus quem vai julgar, porque se eu não cuidar daquilo que é de Deus, Deus destrói. As pessoas têm que nortear uma coisa, JR. Quem matou ele, quem levou ele à morte, se isso acontecesse no caso do rapaz com os leões, não foi os leões ou ele, foi a doença mental, foi a doença. Então as pessoas já levaram para o texto de Paulo, que fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, como se ele tivesse na sua sã consciência, que está se tratando de alguém que não está consciente. Então ele morreu, não foi por conta só dos leões, ele estava doente, foi a doença que o levou. Nesse texto, eu acredito que também está falando sobre pecado, né? Esse texto que foi citado pelo ouvinte, sobre o pecado, sobre você destruir o templo de Deus, que é a sua própria vida, com o pecado. E ora, outras pessoas também podem destruir o templo de Deus, que sou eu, falando mal da minha vida, caluniando a minha vida, sendo maledicente. Então, assim, será que essa pessoa também não está sendo um homicida? Me destruindo com mentiras? Olha, então, é uma vertente muito ampla. Uma querida ouvinte diz o seguinte: meu irmão se suicidou após uma depressão. Muitas pessoas falavam para minha mãe que ele não herdaria o céu. Eu creio que nos últimos segundos de vida ele pode ter se arrependido. Traz aqui a palavra de uma querida ouvinte nos acompanhando. Para um coração de uma mãe que chora, não tem nada para falar, abraça. Porque uma palavra como essa, ainda que fosse verdadeira, no momento de dor, se coloca no lugar da pessoa. E JR também de muita irresponsabilidade numa palavra como essa. Pessoas usam a boca para destruir as pessoas muito também. Irresponsável, profeta do caos. E ele vem da onde? De uma depressão. De onde ele estava vindo? De uma doença emocional. Então as pessoas precisam entender bem a diferença entre uma doença, uma pessoa que está num estado emocional perturbado, de uma pessoa em sã consciência. E uma pessoa em sã consciência não tira a sua própria vida. Olha aqui, o ouvinte traz, ampliando aqui o assunto, colocando uma pimenta, uma lenha, disse JR, nessas perspectivas ninguém vai para o inferno, pois ninguém faz coisas anormais estando normal. Pedofilia é uma doença, então ele vai para o céu? Pergunta aqui ao nosso ouvinte. E aí, queridos debatedores? Pedofilia é uma doença? É o que o ouvinte está falando. É o que ele está dizendo, realmente. É o que ele está dizendo. Não o ouvinte está falando. Mas pedofilia não é doença. Sim, eu tenho a impressão que ela deu só um exemplo, entendeu? Está citando um exemplo, porque na perspectiva que ela está entendendo que vocês estão expondo, é como o seguinte: olha, se o suicida comete o suicídio porque ele estava fora de si, a gente também não está dizendo que ela vai pro céu. O cara que faz a coisa errada pode ter feito a coisa errada porque estava fora de si, e de alguma forma esse seu erro é anulado pelo problema interno que ele está enfrentando. Aqui ninguém disse que ele vai pro céu ou pro inferno. Nós acabamos de dizer, a cara ouvinte, que cabe a Deus julgar quem vai pro céu ou quem vai pro inferno. Exato. A única coisa que a gente está tentando esclarecer é que ninguém toma uma decisão de arrancar a sua própria vida, porque o sentido do homem é sobrevivência, ok?
Se eu vejo algum perigo, eu corro, eu fujo. Preservação. É a preservação. O homem já nasceu com isso. Preservação, restauração. Então, aí ela já partiu para outro âmbito, né? Para outro tipo de segmento aí da mente. Nós estamos falando de depressão e não de alguém que comete atrocidades por perversão. Aqui outro ouvinte, aquela ouvinte que contou sobre o irmãozinho dela, ela está dizendo que hoje a mãezinha dela sofre com Alzheimer, está no estado terminal e até entrou em depressão após a morte do filho. Mas é uma dor impressionante para mães, para irmãos, familiares, para amigos, para gente da própria igreja, quando é uma pessoa da igreja. O ouvinte cita aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 5, quer que vocês comentem. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É um suicídio. Ele se precipitou, ele estava cheio de remorso, tomado por remorso. Ali não é um arrependimento, né? Arrependimento é deixar de fazer, arrependimento é mudança de vida. Ele se suicidou. Agora, no campo da ideia aqui, eu não posso dizer se ele foi pro céu ou foi pro inferno. Tanto é, pastor, que quando Jesus percebe isso, que já a intenção do coração dele, diz: amigo, por que vieste? O que tem de fazer, faça já. É verdade. Então tá aí, ouvinte. Isso dá pra esticar, hein? Se a gente for falar de suicídio aqui, vai ficar o dia todo. Dá pra esticar o negócio do Judas aí que o senhor falou, porque ele é chamado em alguns momentos de filho da perdição, não é? E aí tem essa perspectiva, fase logo, ou seja, de alguma forma isso aconteceria. Se era para ser Judas, é uma perspectiva. Se era para ser alguém e Judas topou, é uma outra história. A ideia no campo que você está falando ali, eu não acredito que Deus determinou que ele seria o traidor. Esse sujeito. Esse sujeito, Judas, é esse aqui, ele vai trair. Tem coisas que Deus fala porque ele determina. Agora, Judas foi porque ele sabia. É diferente. Porque meu Deus conhece o futuro. Meu Deus já sabe o final de todas as coisas. Exatamente. Ele mesmo diz: eu sou o começo e eu sou o fim. Se ele é o fim, não tem como escapar desse negócio, não. Não tem como. Eu defino o que vai ser da minha vida. Eu defino. Eu decido. Judas decidiu trair, vender. Pastor Vitor Hugo tá te olhando, eu não sei se ele tá concordando ou discordando do senhor aí, pastor. Eu prefiro essas questões teológicas, eu prefiro exatamente ter uma interpretação como a do salmista, que fez uma oração no Salmo 139, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É só Deus que tem condições de sondar os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa vida. E são assuntos teológicos que, na verdade, é o que Billy Graham uma vez disse: olha, eu, quando chegar ao céu, eu quero me encontrar com o Senhor e eu vou fazer perguntas que as pessoas me fazem e que eu não sei responder, e perguntas que eu mesmo tenho e não sei a resposta. No céu, na presença do Senhor, nós vamos ter a interpretação real, mas aqui somos limitados e estamos dentro dessa visão de limitação humana em todos os sentidos. Vocês disseram algumas vezes que não se sabe para onde vai aquele que comete o suicídio, em termos de céu ou inferno. Disseram que o suicídio, de maneira geral, ali acontece no momento de desespero absoluto. Um ouvinte disse, me parece que vocês concordaram, que pode haver um tempo entre aquilo e aquilo outro, um tempo onde há um arrependimento, uma mudança, um encontro com o Senhor, enfim, para quem está longe de Deus. Mas em todo tempo vocês têm reafirmado a necessidade da pessoa estar na presença de Deus e fugir de toda e qualquer possibilidade que envolva a questão do suicídio. Não é algo a ser cogitado, é algo a ser repreendido, é algo do qual você deve fugir de todas as formas. E se você eventualmente tem alguma batalha nessa área, seria muito importante que você buscasse ajuda. Ela é espiritual,
mas ela é também técnica, não é? Pode ser psicológica e depois isso pode ter um outro desdobramento, mas inicialmente são essas duas áreas que você trabalha, que você pede ajuda. Por quê? Porque tem gente que tem outros problemas. Você pode ter esse, outras pessoas têm outros. E você, com a ajuda de Deus, a graça dele, a sabedoria que ele tem dado às pessoas, vencerá esse tipo de batalha. E uma outra palavra, para aqueles que tiveram em suas famílias pessoas que passaram por isso. Muitas pessoas se culpam. Eu devia ter visto, devia ter feito, devia ter falado, foi dentro de casa, eu devia estar lá. Tem coisas que a gente não controla, gente. Nós não controlamos a vida. Nós não controlamos a vida. As coisas acontecem. Não se pode viver sob esse estado de culpa enquanto você não tem o poder de administrar estas questões. É tempo de pedir a Deus um milagre, a graça dele, a misericórdia dele e um consolo que só Deus pode ministrar ao nosso coração. O Conselho Nacional de Justiça recomendou que sejam suspensas as escrituras de relacionamentos com mais de 2 pessoas até que seja analisada uma representação da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Essa decisão segue a realização da primeira união estável poliafetiva registrada em cartório entre um homem de 33 anos e 2 mulheres, ambas de 21. A chamada relação poliafetiva é aquela onde existe um núcleo familiar com mais de 2 cônjuges. O marido das duas argumenta, dizendo: não pode ser porque está escrito na Bíblia que a gente tem que seguir. Na Bíblia também está escrito como escravizar pessoas. Vamos escravizar até hoje? Qual a sua opinião sobre essa situação? Como responder biblicamente a essas questões do nosso tempo? Casado com 2 ao mesmo tempo, isso pode? Sabe o que eu acho interessante, JR? Olha o que o cara me responde. A Bíblia diz como escravizar. A Bíblia não diz como escravizar, ele está contando uma história. São fatos históricos, não é doutrina, ok? O cara pega um fato histórico e quer tornar uma doutrina. É uma aberração. Vamos lá. Primeiro, o cartório que registrou isso cometeu um crime no Código Penal. Artigo 235. É crime contra a família. Uma pessoa ter 2 cônjuges, seja mulher ou seja homem. Se é contra a família, cometeu crime. Vamos em Mateus, capítulo 19, versículo 4. Respondendo Jesus, agora doutrinariamente falando, teologicamente falando, não tendes lido que o Criador o fez desde o princípio, homem e mulher, não tem plural, singular, o que ordenou, por isso deixará o homem, singular, pai e mãe, e unir-se-á a sua, artigo definido, singular, mulher, ok? E serão 2, uma só carne? Uma pergunta. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perfeito. Concordo plenamente com o pastor Robson, porque a Bíblia não aprova, embora alguns homens, reis, tenham tido várias mulheres, tenha sido casado com várias mulheres, não havia aprovação divina nesse ato. Não havia aprovação divina, Deus nunca aprovou, nunca cogitou isso, mas eles erraram, pecaram e por isso apagaram a consequência do seu próprio erro. Davi desejou, já tinha uma mulher, desejou tanto outra mulher, cometeu o homicídio para ter a mulher de outro homem, e ele pagou a consequência desse erro dele. Então nós não podemos nunca seguir o curso desse mundo, né? Precisamos seguir o curso do que a Bíblia ensina, e a Bíblia é contra. Deus criou Adão e Eva, não criou Juliana, Karina, Andréia junto, criou apenas Adão e Eva. Ele disse: multipliquem-se. Eles fazem uma distinção, apenas para instruir, eles fazem uma distinção entre poligamia e relação poliafetiva. Então eles trabalham isso como um núcleo.
Então, o marido aqui isso foi no Rio, hein? Rio. Esse assunto aqui, ele disse que é diferente do Mr. Catra. Mr. Catra tem 500 mulheres e tal, cada uma na sua casa. Aqui é diferente. Ele já tem filha com uma, quer ter filha com outra. O casamento dos três, que eles chamam de trisal, tem o casal e o deles é o trisal. O casamento dele foi registrado no cartório. Agora foi suspenso o processo todo, porque houve esta ação. Enquanto esta ação está sendo julgada, a questão está sobre a mesa, não pode ser definida ainda, ou seja, é uma questão que está em aberto, é um assunto que está em aberto. Então essa é uma questão do nosso tempo, é uma coisa assim, a gente estranha, até porque ele cita a Bíblia, porque alguém já deve ter citado a Bíblia para ele. Pra se defender. Tá que nem aquele camarada que diz, adultera com ela. Então assim, você percebe assim, que isso lá atrás, nos primórdios, era uma cultura que os homens tinham esse poder. Tanto é que a Bíblia, que você vai estudar a Bíblia, vai perceber que as mulheres não eram contadas. Só que já nos primórdios nós tivemos problemas. Com quem? Com Abraão, Sara e Agar. E qual o problema? Entendeu? Tem que entender que na antiga aliança Deus tolerou por causa de uma questão social daquela época. E aí você vai chegar a essa conclusão que se lá com uma certa permissão já tiveram tantos problemas que separou pai de filho, enfim. Você imagina hoje num século em que nós estamos aí bem informados, em que a nossa nação não aceita isso, é um problema muito sério. Eu creio que a colocação e o texto bíblico também mencionado aqui pelo pastor Robson, dentro da nossa visão, ele ilustra, indica, orienta exatamente sobre o procedimento que deve ser adotado na relação familiar. O núcleo familiar, o contexto que nós vivemos, que nós cremos, cultural, é exatamente de uma família que foi instituída pelo Senhor e com essas bases que favorecem o princípio da harmonia, o princípio da criação. Esta é a base. Nós estamos vivendo uma época em que a família tem sido atacada de todos os lados e eu interpreto, JR, queridos, uma questão como essa como mais um ataque do inimigo à família, que é a instituição divina criada por Deus para a glória de Deus. E é mais um ataque. Nós temos que estar preparados como igreja, como pastores, como líderes, porque assuntos como esse vão aparecer e vão surgir cada dia mais dentro do contexto da nossa sociedade. Olha, que ouvinte concorda com o senhor, pastor, dizendo: estão querendo acabar com a família. Outro ouvinte, ele diz o seguinte: o desconhecimento das escrituras, do contexto e da própria escritura como um todo faz com que algumas pessoas tomem a Bíblia e a utilizem de forma equivocada, apontando que a atitude deste homem, não estamos falando deste caso aqui especificamente, está completamente equivocada. E até a utilização da Bíblia para justificar, ou seja, a Bíblia diz para escravizar, então vamos escravizar hoje, é absolutamente fora do conhecimento bíblico, embora ele possa argumentar e talvez ele consiga convencer alguns. A gente sabe que em determinadas regiões do Brasil, já teve filmes a respeito desse assunto, né? Existem vários livros, a cultura é clássica em apresentar esta possibilidade, e parece que algumas pessoas têm essa tendência, né? De que isso é possível. A questão toda, ela passa por duas vias. Primeiro, o que a Bíblia diz? Segundo, nós temos uma lei. Ainda que essa lei seja mudada, amanhã aparece a lei aí, alguém chega e diz, não, agora a lei é o seguinte, é obrigado. Não, nem pode, é obrigado. Entendeu? Porque depois do pode é obrigado. Teve coisa no Brasil que era tolerado. Não é isso? Aí o seguinte, o que a Bíblia diz, nós vamos vamos deixar o que a Bíblia diz para agir de acordo com o que a lei disse. A lei é contrária à palavra de Deus? Óbvio que não. Daniel também teve essa condição, teve nessa mesma condição que você está dizendo. O rei disse que agora
Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, o nome do terceiro esqueci. E o rei influenciado. O né? rei influenciado ainda, né? Porque é como acontece hoje. Nossos governos são influenciados. É verdade. Disse, agora vocês têm... Antigamente vocês podiam se prostrar diante da estátua quando queria, agora é obrigado. Não, mas nós vamos continuar debaixo da ordem de Deus. O interessante que eu quero citar aqui é 1 Coríntios, dentro do que nós estamos falando sobre prostituição, que é isso que está se tratando, capítulo 6, versículo 18. É o texto que foi usado sobre templo do Espírito Santo, templo de Deus, para não ser destruído. Vamos ao contexto agora. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabei que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Termino aqui lendo um WhatsApp de uma ouvinte dizendo: JR, meu nome é Mirelle, eu tenho 10 anos, estou ouvindo o debate, sou contra esse tipo de união. Beijos e mil beijos a todos, especialmente para a pastora Luciana. Obrigada. Tá dado o recado para aqueles que têm menos, especialmente para aqueles que têm mais de 10 anos. A alegria do Senhor. Aqui. 93. E aí, Marcela Bastos? E aí, JR, ouvintes, debatedores, perguntamos: você conhece alguém que diz estar fora da igreja por causa das amizades? Olha, 90% dos nossos ouvintes conhecem sim aqueles que dizem: eu tô fora da igreja por causa dos meus amigos. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Pastor Vitor Hugo foi o pastor, minha gente, que que orou pela primeira vez aqui na 93 FM e está conosco hoje. Eu quero lembrar que nessa quarta-feira, pastor, nós estaremos completando 24 anos daquela oração. Que coisa. Que oração boa, hein, pastor? Amém, amém. Foi um momento muito difícil, a rádio estava... Foi nos primeiros momentos, primeiros minutos da rádio, eu estava com o deputado no estúdio e do lado de fora um grupo muito grande não querendo que a rádio entrasse no ar. E eu falei com o deputado: olha, Haroldo, só temos uma saída, vamos orar aqui. Nos ajoelhamos, oramos dentro do estúdio e Deus deu a solução e logo aquele movimento terminou. Então é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer ao JR, quero agradecer a Marcela, sempre simpática quando faz o contato com a gente. Quero trazer um abraço em nome da minha igreja, a Primeira Igreja Batista na Penha, Rio. Todo mundo hoje ligado, mais do que nunca, aqui no debate. Que Deus abençoe, prazer estar aqui com os colegas. E aquilo que nós compartilhamos e aquilo que compartilhamos aqui com o propósito de edificar e abençoar vidas. Muito obrigado, pastora Luciana, Deus abençoe cada vez mais. Eu que agradeço, JR, estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Queria mandar uns beijos aqui para umas pessoas muito especiais: Rafael, Rafaela e Renata Crespo, Isabel Vieira e toda a sua família linda que ouve sempre a gente, Marcelo Branco. Quero mandar um beijo para minha querida Verônica Santos, para minha amiga Cristiane Aguiar, para minha mãe que está lá em casa com meu filhote, e para a Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, que é a casa onde me acolheu, onde eu me converti, onde eu casei, onde eu tive meus filhos, onde meu filho foi batizado e onde eu sirvo a Deus até hoje. Maravilha. Pastor Robson, obrigado, queridão. Deus abençoe sempre. Deus abençoe, JR, que Deus ilumine e continue abençoando o nosso deputado Haroldo, a você, a Marcela, muito obrigado. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa que está ouvindo, meus filhos estão em casa aqui, curtindo a rádio. Quero deixar um abração aqui, pastor Paulo Canelas. Hoje, às 19 horas, estarei em Bom Sucesso ministrando a palavra de Deus, Rua Flávia Farnese. Esteja lá. Abração, pastor Davi Basílio. Deus abençoe. Amém. Pastor Alexandre, obrigado, querido. Obrigado, JR, Marcela, pelo convite. Um abraço ao doutor Haroldo de Oliveira. Eu quero deixar aqui um abraço para o apóstolo Wilson, o apóstolo Washington, pastor Benilton Gonçalves. Deixar aqui um abraço para a comunidade Reina, a igreja que o Senhor me deu o privilégio de pastorear, esses membros maravilhosos. Um beijo aqui para minha família, para meus filhos, para minha linda esposa. Deus abençoe. 12:00, nós vamos orar juntos agora, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, vamos apresentar os temas do programa de hoje, vamos orar por aqueles que estão vivendo sob a influência de amizades negativas e precisam tomar uma decisão.
Vamos orar por aqueles que têm se negado a influenciar positivamente a outras pessoas, muitas vezes se omitindo, silenciando na hora que devem falar e na hora que devem mostrar o Cristo que dizem seguir. Vamos orar por aquelas pessoas que estão vivendo sob uma luta muito grande de tentar e de pensar no suicídio como uma possibilidade, para que eles sejam fortalecidos no Senhor e todas essas coisas desapareçam dos seus corações e de suas mentes. Assim como vamos orar, pedindo que Deus abençoe muito as famílias que foram envolvidas em circunstâncias como essas, e esses dados e essas mensagens ficam gravadas, infelizmente, na mente. Somente o milagre do Senhor para operar a paz no coração. Vamos orar também para que a família seja preservada, não por uma questão política, mas por uma questão bíblica. Não fazemos da questão bíblica uma política. A Bíblia nos ensina e é assim que nós devemos viver. Vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e também pela 93 FM, que amanhã estará completando 24 anos de existência. Senhor Deus, neste momento nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque temos tido a oportunidade, a bênção de estarmos compartilhando da tua palavra. E agora, Senhor, na véspera em que esta emissora completa 24 anos de existência, nós queremos louvar o teu nome por aquilo que ela tem proporcionado ao povo do Rio, do Brasil e do mundo inteiro. Quero te agradecer pela visão do nosso querido deputado Haroldo Oliveira, que com determinação e com coragem enfrentou esse desafio há 24 anos atrás. E porque o Senhor tem usado esta rádio para abençoar o seu povo. Muito obrigado a Deus por estar aqui com o JR, muito obrigado por estar aqui com a Marcela, muito obrigado pelos colegas que aqui estão, a pastora Luciana, pastor Robson, pastor Alessandre. Muito obrigado, porque é o Senhor que cuida da nossa vida. E nós queremos colocar diante do Senhor esses assuntos que nós compartilhamos e aquilo que nós tivemos a oportunidade de apreciar nesta manhã. E também pedir a tua bênção para cada ouvinte, para cada família, pedir a tua bênção para o nosso país, pedir a tua bênção para o nosso viver, para que estejamos cada dia mais refletindo a glória de Cristo e que estejamos comprometidos contigo e com a tua palavra. Continue, Senhor, nos abençoando e derrame as tuas bênçãos sobre a nossa pátria, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Parabéns 93 pelo seu aniversário. Essa data foi marcada no meu calendário. No ar todo dia com muita emoção.